Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta depois da leitura, porque nós vamos caminhar pelo texto. E agora eu peço que você acompanhe a minha leitura aí com os olhos na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 ao versículo 7 do 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos e agradecemos por tudo até aqui, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos a Ti e ouvirmos a Tua voz e respondermos à Tua voz, à Tua palavra com as nossas orações, com a nossa confissão, com a nossa gratidão e canções também. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos faça atentos à Tua voz, na Tua palavra, através da pregação, e que o Senhor nos abençoe, portanto, que a iluminação necessária, o entendimento que vem do Teu Espírito seja dados a nós para que nós, então, compreendamos de maneira salvadora o texto bíblico, para que, a partir disso, a partir da Tua palavra, nós cumpramos a Tua vontade e façamos aquilo que é do Teu agrado. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda nessa hora. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, é muito comum, eu acho que você já presenciou isso, ouviu por aí, as pessoas fazerem algumas classificações de algumas denominações, de algumas igrejas. Talvez, se você já é presbiteriano há algum tempo e está um pouco antenado com algumas discussões e conversas e brincadeiras que se faz por aí, os presbiterianos são chamados de sorveterianos muitas vezes, porque são chamados de frios. Tá? Isso geralmente vem do lado daqueles que se acham mais fervorosos, né? Tem um pouco mais de calor. Geralmente, as classificações que se faz ou sobre o presbiteriano ou sobre o não presbiteriano, não importa, geralmente tem a ver com o culto, com a liturgia. É onde parece mais que a nossa teologia é classificada de uma maneira categórica, final, completa. Então, não é comum que a gente ouça, eu sei que há presbiterianas diferentes, eu sei disso, mas que a gente ouça por aí que as igrejas presbiterianas são igrejas mais frias, são igrejas mais quietas, mais discretas. E é verdade, em certo sentido. Como eu já disse, há presbiterianas e presbiterianas de todo jeito por aí. Isso que nós somos brasileiros e muito mais calorosos, muito mais afetivos, assim, pelo menos na expressão dessas afeições, dessas emoções nossas. Então, ainda assim, muitos de nós, presbiterianos, somos chamados de frios. A igreja de Éfeso está sendo classificada pelo Senhor. E o Senhor tem uma maneira de classificar a sua igreja que é totalmente distinta da nossa. Nós classificamos, às vezes, culto, horários, liturgias, métodos de fazer as coisas e dizemos que uma igreja é assim ou assado. Mas, acima de tudo, irmãos, nós deveríamos estar muito, altamente preocupados com a maneira como Cristo classifica e elogia, ou qualifica, ou mesmo repreende a sua igreja. E aqui nós temos um trecho no livro de Apocalipse em que nós vemos que Cristo vai começar a fazer isso de maneira muito direta. Significa que o restante do livro não se faça isso.
mas talvez de maneira mais indireta, talvez de maneira sem citar o nome das igrejas algumas vezes, daqui para frente, a partir do capítulo 4. Mas aqui, nos capítulos 2 e 3, nós temos Jesus classificando a sua igreja, avaliando a sua igreja. E nós precisamos de atenção aqui. Então nós não podemos considerar, por exemplo, que o que Jesus falou aqui à igreja de Éfeso diz respeito somente à igreja de Éfeso. Existem muitos elementos que são circunstanciais, contextuais, mas não são só para eles. O Senhor nos deu este livro também para nossa edificação. Então, se nós vimos lá no capítulo 1, por exemplo, que Cristo mostra-se, ele proporciona uma visão a João, para aquecer o coração dos crentes para aquilo que eles deveriam estar atentos. Hoje nós podemos classificar aqui, as crianças que estão desenhando provavelmente, na semana passada desenharam um coração com chamas. Hoje pode desenhar um coração congelado, ou uma igreja congelada, talvez, é uma forma de nós representarmos aqui. Existe um aspecto do esfriamento aqui que Jesus está repreendendo. Nós vimos lá no capítulo 1, que Cristo decidiu revelar a João as coisas que deveriam acontecer nos dias em que ele estava vivo e outras que viriam a acontecer depois dos dias que ele partisse, no restante da história da igreja. Então, Jesus Cristo chama João, que estava na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho da palavra de Deus, e o chama para escrever as visões que ele recebeu para as igrejas de Cristo, primeiramente, ou iniciando pelas igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Por isso, João vê o Cristo glorificado numa visão simbólica. Eu deixei claro para vocês que aquela visão de Cristo no capítulo 1 é uma visão simbólica. Ele está expressando, comunicando alguma coisa que é pertinente às igrejas. E naquela visão, nós vemos que Jesus, o Filho do Homem, aparece ali com vestes de sacerdote, com vestes também misturadas com as vestes de reis. E a visão é de Cristo no meio de 7 candeeiros, ou 7 luminárias. E cada uma dessas 7 luminárias, como nós vimos ali, representam as igrejas de Cristo. Não só as 7 igrejas aqui, sobre as quais o livro fala, mas toda a igreja de Cristo em todas as épocas e lugares. E isso foi o início, capítulo 1, daquilo que os crentes, você e eu, eles no passado, primeiramente, deveriam ler, ouvir e guardar, praticar, para que eles desfrutassem da bem-aventurança. Lá no versículo de número 3, do capítulo 1, nós lemos assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Inclusive isso que nós vemos aqui nos capítulos 2 e 3. Então, nesses capítulos 2 e 3, Cristo demonstra um cuidado especial e bem direto para a sua igreja, ali visto nas 7 igrejas da Ásia Menor, quando ele trata de cada uma das suas necessidades particulares. E Cristo oferece encorajamento a essas igrejas. Ele oferece repreensão, ele oferece exortação e faz promessas a essas igrejas. Então, Cristo não está mandando uma carta para saber como é que tudo está indo. Ele sabe como está indo. Tanto que a expressão ali que aparece é: eu conheço e pudera. Ele está no meio das igrejas, ou no meio dos candeeiros. A sua visão é total e privilegiada acerca das suas igrejas. E ele mostra, então, conhecer profundamente e perfeitamente a sua igreja. E em todas as cartas que nós vemos aqui, as pequenas cartas a cada uma das igrejas, há referências às circunstâncias, às tradições das cidades onde essas igrejas estavam. Algumas dessas características nós não temos mais como saber, inclusive. Mas algumas coisas são úteis para nós e é possível que nós nos aproveitemos ou aproveitemos delas. Além disso, nós vemos, irmãos, que as exortações de Cristo às suas igrejas, elas ganham força ao serem introduzidas com algum aspecto daquela visão do capítulo 1. Então, por exemplo, aqui na carta a Éfeso, a igreja de Éfeso,
está escrito assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso é uma das coisas que é vista por João. E ele traz esse aspecto em particular para a igreja de Éfeso. As outras igrejas têm outros aspectos sendo lembrados da visão anterior. E nós veremos em cada uma delas. Em cada uma dessas cartas, Cristo é apresentado, então, de uma forma característica e pertinente para o cuidado delas naquela ocasião. E ainda nós vemos que cada uma dessas 7 igrejas, em alguma medida, irmãos, cada uma delas tinha assumido certas características do seu ambiente social e cultural. Poderia ser para o bem ou poderia ser para o mal. Pudera também, irmãos. Nós somos frutos do nosso tempo também. Nós não somos seres deslocados da nossa cultura, da nossa nação, da nossa política, da nossa situação financeira. Não temos como nos deslocar disso. Elas são levadas em conta também. Então, aqui nós temos cada uma dessas igrejas assumindo algumas características do seu ambiente social e também da cultura do ambiente ali onde eles viviam. E isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal, a gente vai ver em cada uma delas. Essas igrejas, irmãos, tendiam às vezes para fazer aquilo que é errado e por isso Cristo teria de repreendê-las, assumindo ou assimilando algumas coisas que eram impróprias. A cultura estava afetando de uma maneira irregular, errada a igreja, de maneira a comprometer a fidelidade deles a Cristo. E cada uma dessas mensagens específicas às 7 igrejas, irmãos, nós vemos que existe aí mais ou menos um padrão. Você vai ver isso. Você vê, por exemplo, que diz assim: ao anjo da igreja tal, escreve. Isso acontece nas 7 igrejas. Também acontece nas 7 igrejas, Cristo se identificando com alguma característica daquela visão do capítulo 1. Por isso que ele diz assim: estas coisas diz aquele que... E aí lembra de alguma das coisas da visão. Há ainda a afirmação comum de Jesus nas 7 igrejas, dizendo: eu conheço, eu sei, eu vejo, algo desse tipo. Nós vemos ainda a promessa que Cristo faz a cada uma dessas igrejas quando nós vemos Jesus dizer assim: eu virei ou eu farei, eu vou fazer alguma coisa a depender disso ou daquilo. Nós vemos ainda que Cristo faz promessas, porque em todas as 7 igrejas nós vemos nesses bilhetes, nessas cartas pequenas, Jesus dizer assim: ao que vencer ou ao vencedor eu farei isso, ou farei aquilo. Então é muito comum, nós vemos isso, há um padrão aí nessas cartas. Então hoje, irmãos, nós veremos, a partir de hoje, nós veremos que Cristo está presente, observando e julgando cuidadosamente a obra e a doutrina da igreja de Éfeso. E, consequentemente, a nossa, de todas as igrejas em todas as épocas. A igreja aqui de Éfeso, ela é elogiada por Cristo porque eles eram muito trabalhadores, assim, no sentido de fazer a obra que Deus tinha dado para eles fazerem no que diz respeito à igreja. Eles eram perseverantes e rigorosos no discernimento de pregadores que passavam por lá. Eles eram muito cuidadosos e Cristo está elogiando isso. Cristo aqui também reprova o esfriamento do testemunho deles e exige um arrependimento para a restauração desse testemunho vigoroso que tinham perdido. E Cristo ainda promete vida eterna aos crentes em Éfeso que ouvirem e vencerem essas tentações, reafirmando, Cristo então reafirma a sua autoridade e cuidado pessoal sobre a sua igreja. O objetivo de tudo isso, irmãos, que nós veremos, é nos ensinar que Cristo exorta a sua igreja a perseverar na fé e no testemunho como parte integrante do processo para alcançar a vida eterna. Durante a liturgia, eu falei a vocês que a perseverança é levada em conta no processo, no andamento da salvação. É isso que nós vemos aqui, inclusive. Cristo exorta a sua igreja a perseverar na fé e no testemunho como parte integrante do processo para alcançar a vida eterna. E nós veremos isso em 3 partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, nós aprendemos, irmãos, que Cristo aprecia, elogia, Ele ama o labor, o trabalho
na sua igreja e o zelo doutrinário dela. Isso é o que nós aprendemos no versículo 3. De fato, Cristo se revela presente e observando, examinando e julgando cuidadosamente as obras da igreja de Éfeso, a doutrina e, portanto, a fidelidade deles nesse quesito. Nós vemos aí no versículo de número 1, primeira parte, que já diz aí, ao anjo da igreja. É preciso lembrar, irmãos, que lá no capítulo 1, no final, nós temos escrito no versículo 20, diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Há uma grande discussão, grande mesmo, sobre o que seriam esses anjos da igreja. Alguns dizem que são os pastores das igrejas, como se fosse uma referência àqueles que cuidam e pastoreiam a igreja local. O problema com isso, irmãos, é que a Bíblia não chama desse jeito os pastores, nem no Novo Testamento. E no livro de Apocalipse, todas as vezes que anjo aparece, ou a palavra anjo aparece, está se fazendo referência ao ser celestial. Ao que tudo indica, então, irmãos, a mensagem, anjo significa mensageiro, tá? A mensagem deveria ser entregue a um mensageiro celestial. Então, anjo aqui é anjo mesmo. Um anjo, como você sabe, como você está pensando. Aqui, nós aprendemos, irmãos, no versículo 20 do capítulo 1, e aqui, que todas as igrejas, de alguma maneira que a gente não tem como explicar mais, mas é uma afirmação bíblica, elas são cuidadas pelos mensageiros espirituais do Senhor. De uma maneira que a gente não tem muitas informações na Bíblia. Mas ele está assumindo isso. Ao anjo da igreja, isso. Então é como se ele fosse um embaixador celestial, não o pastor da igreja, mas um embaixador celestial, alguém que tem a incumbência de proteger e cuidar dessa igreja. Então é muito comum no livro de Apocalipse que nós vejamos essa expressão anjo sendo, na verdade, todas as vezes, diz respeito a um anjo celestial mesmo. Nós não poderíamos afirmar com muita segurança que anjo aqui diz respeito ao pastor da igreja. Não exclui o pastor da igreja, claro que não. Aqui a igreja está sendo chamada a atenção, mas o anjo tem essa incumbência de levar, de descrever, de dizer, de encaminhar essa mensagem à igreja da qual ele é responsável. Assim nós podemos entender, irmãos, como o anjo que está sobre a igreja de Éfeso, como um protetor espiritual, como diz aí, em Éfeso. A cidade de Éfeso, agora falando da cidade de Éfeso, ela tinha uma grande reputação e era uma grande cidade. Ela tinha uma diversidade de habitantes. Se nós quiséssemos comparar uma cidade, para vocês entenderem como é que era o perfil dessa cidade, com uma cidade de hoje, era a cidade de São Paulo. Enorme, grande, e ela era multicultural. Era uma cidade portuária, inclusive 1000 anos antes, era uma cidade muito antiga já nos dias de João, 1000 anos antes, essa região onde veio ser a cidade de Éfeso, ela tinha um grande porto que entrou em decadência por questões de solo. Ali era uma região em que você não poderia construir coisas que ficassem construídas por muito tempo, por causa de um efeito chamado assoreamento. A topografia, o solo do lugar, ele era muito instável, muito arenoso. Então era muito comum naqueles dias, para as engenharias que se tinha naquela região, naquela época, eles tinham que ficar mudando a cidade. A cidade, ela mudava, ela ia mudando naquela mesma região. 2 pontos eram pontos mais fixos. Um era o templo de Ártemis, templo da cidade, da deusa Ártemis, e outro era a região portuária. Então você tinha 2 pontos fixos, um mais dentro do continente, outro mais na costa, que eram mais ou menos fixos. Mas a cidade, ela modificava. Os bairros iam mudando. Você tinha que deixar uma casa e construir em outro lugar, porque já não dava mais para habitar ali, já começava a ficar inseguro. Era uma cidade que se movimentava muito. E a carta à igreja de Éfeso é a primeira, talvez, porque a cidade tinha esse papel importante de receber muitas pessoas. Como era uma cidade portuária, tinha um porto ali, passava muita gente por ali, inclusive gente importante, como governadores ou autoridades da região da Ásia.
Então, era uma igreja estratégica, era uma cidade estratégica para você ter uma igreja. E o conteúdo da carta começa apresentando, aí no versículo 1 ainda, Cristo como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Como nós veremos, por exemplo, na igreja em Esmirna, no versículo 8, ele já está falando que estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, uma outra referência à visão. Nesse caso, nós vemos que Cristo está falando do seu controle, do seu poder e da sua autoridade sobre a igreja de Éfeso. Ele tinha as estrelas, que eram os anjos, na sua mão direita, a sua mão de autoridade e poder e controle. E ele estava presente na igreja de Éfeso, porque diz que ele é aquele que está no meio dos candeeiros, e os candeeiros significam as igrejas. Então o que ele está fazendo ali? Ele está dando uma passeada, passou sem querer? Não, ele está observando e examinando a sua igreja. É por isso que ele pode dizer, eu conheço, eu sei, eu estava lá, eu vi. Mas por que esse elemento da visão lá do capítulo 1, o fato de ele ser aquele que tem o controle dos anjos e estar no meio da igreja é tão útil aqui? Por que esse ponto foi usado para a igreja de Éfeso e não outro? Provavelmente, irmãos, isso acontece para deixar evidente a precisão do exame das obras da igreja que é feita por Cristo e para certificar essa igreja que Cristo cuida dela. Então, essa era uma mensagem importante para a igreja de Éfeso. Então é por isso que ele faz referência a esse aspecto da visão, porque isso comunicaria de uma maneira diferente do que comunicaria outros aspectos da visão naquela igreja de Éfeso. De fato, ele afirma no versículo 2, aí no começo, dizendo, eu conheço as tuas obras, algo que Cristo ainda dirá às outras igrejas, mas nesse aspecto está falando sobre o cuidado deles, na igreja de Éfeso, e está falando sobre a certeza que ele tem do diagnóstico que ele fez. E, irmãos, Cristo é apresentado como aquele que conhece essa igreja, mas a nossa também. Isso aqui não é um negócio só para a igreja de Éfeso. Eu espero que você tenha ficado claro isso para você. Ele anda entre as suas igrejas. Ele examina a sua igreja. Cristo subiu ao céu, irmãos, e está ali à destra do Pai nas alturas, mas ele também está com a sua igreja o tempo todo. E ele está ali para examinar. A igreja presbiteriana do Bosque da Saúde também. Ele caminha entre as suas igrejas. Ele conhece, não é como se Deus não soubesse o que está acontecendo com a sua igreja, e lá no final dos tempos, aí a gente vai prestar contas, aí que ele vai ficar sabendo das coisas. Ou que ele vê à distância, mas ele não tem muito contato. Cristo é aquele que percorre, é aquele que anda, que se movimenta entre as suas igrejas. É um Cristo ativo, afinal de contas. Cristo sabe exatamente o que está acontecendo com a igreja de Éfeso. E ele sabe o que está acontecendo de um jeito que ninguém sabe, com todas as igrejas do mundo em todas as épocas. E isso deveria dizer alguma coisa para nós. Isso deveria afetar a maneira como a gente vive igreja, como a gente faz igreja. E isso tem a ver com todos os membros da igreja. A igreja não é um negócio assim etéreo, você não tem muita definição, não sabe, não tem nome, não tem pastor, não tem nada. Não. A igreja tem nome, tem endereço, tem um monte de coisa. E existe uma dinâmica de trabalho, existe um perfil, existe uma história. Só que isso tudo é levado em conta por Cristo. Isso tudo Cristo examina. E Cristo começa elogiando as obras da igreja de Éfeso, que ele viu com seus próprios olhos. E ele destaca duas coisas. Versículo 2 começa dizendo que, em primeiro lugar, Cristo elogia o trabalho árduo e a persistência dessa igreja. Porque diz aí, tanto o teu labor como a tua perseverança. Versículo 2, a segunda parte. No versículo 3... nós vemos que Cristo desenvolve isso ao elogiar a perseverança deles. Então existe um aspecto que é pensado aqui, porque no versículo 3 está escrito assim, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então esse é um ponto elogiável, destacável aqui. Embora alguns pudessem abandonar o caminho da fé naqueles dias, e era assim já, por causa da perseguição, como Jesus inclusive alertou, ou da tribulação, como nós já vimos aqui no capítulo 1, inclusive, os efésios eles persistiam. Se tinha uma coisa que se tinha que reconhecer, é que a igreja em Éfeso, eles eram persistentes. Enquanto as igrejas estavam sendo esvaziadas às vezes, ou muita gente estava debandando, estava abandonando a fé cristã, porque esse negócio é de tribulação, é perseguição, não é para mim, a igreja era persistente.
E o texto ainda diz aí que é por causa do meu nome. Não é um negócio assim de eles deixarem a música muito alta no culto de domingo e atrapalhou os vizinhos e eles eram perseguidos. Isso seria errado. Não, eles estariam certos se estivessem pagando por isso. Não é por isso que eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos e estavam passando por tribulações e perseveravam nelas por causa do nome de Cristo. Eles tinham um compromisso com Cristo. E isso estava se referindo então àquele entendimento bíblico que eles já tinham e viviam. Não é que era uma fé que tem um coração aquecido e tal, e cada um na sua. Não, era a igreja. Isso que definia a igreja, era uma mentalidade, era uma forma de pregar, uma forma de entender, uma forma de viver. E eles persistiam nisso por causa do nome de Cristo. Então a expressão por causa do nome poderia se dizer assim, por causa da fé que vocês receberam. Em outras palavras, então, se referia à verdade da fé que eles tinham em Cristo Jesus, que dava suporte a eles nessas dificuldades. É por isso eles perseveravam. A segunda coisa elogiável diz aí que eles não toleravam os homens maus. Não podes suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e que não são, e os achastes mentirosos. Versículo 2 ainda. A seguir, no versículo 6, nós veremos que Cristo ainda reforça a sua avaliação positiva nesse ponto, porque ele diz assim, lá no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, de toda forma, isso nos lembra daquilo que Paulo falou lá na igreja de Éfeso. Eu não sei se vocês lembram, mas no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vemos Paulo com os presbíteros em Éfeso, essa igreja aqui, nessa região. E lá, Paulo diz, entre tantas coisas, diz para eles assim, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Décadas atrás, muito tempo. Provavelmente os que ouviram Paulo de viva voz no dia em que ele fala isso, nem estavam mais vivos. Mas, ainda assim, essa igreja mantinha viva essa perseverança na doutrina fiel, ou na fidelidade à doutrina, como você preferir. Curiosamente, então, essa mesma postura de cuidado doutrinário, irmão, se você for ler uma carta de um dos pais da igreja, ou de daqueles mais antigos cristãos, chamado Inácio, ele escreveu uma carta sobre a igreja de Éfeso 100 anos depois dessa escrita do livro de Apocalipse, e ele diz que aquela igreja tinha continuado fiel. Ele comprova, ele atesta que havia, 100 anos depois da escrita de João, havia o mesmo cuidado. Era uma igreja que durou por muito tempo nesse mesmo passo, cuidando da doutrina, cuidando de apóstolos maus que entravam, homens que, cuidando no sentido de não os ouvi-los. Eles testavam as pessoas que se diziam apóstolos. Apóstolos aqui não é um dos 12, claro que não. Apóstolo é uma palavra que significa enviado. E ele poderia ser entendido ou como algum mensageiro comum, alguém que tem uma mensagem, ou como um dos 12, o que não é o caso aqui, ou como um pregador viajante. Era muito comum naqueles dias, irmãos, que as igrejas crescessem mais rápido do que nós tínhamos pastores para cuidar delas. Então, alguns pregadores apareciam nos cultos das igrejas, ficavam sabendo que tinha um culto lá, eles iam lá, se apresentavam como apóstolos, ou pregadores, ou como mestres. Mas a igreja não dizia, olha, nós estamos sem pastor, vem aqui, prega para nós. De maneira nenhuma. A igreja falava, não, nós precisamos deixar de banho-maria. Nós precisamos esperar. Ele pode falar as mesmas coisas que a gente. Ele pode declarar até a crença em Jesus Cristo como o Senhor que morreu e ressuscitou. Isso não basta. Nós precisamos ver o comportamento desse cara. Nós precisamos esperar. Eles esperavam. Então era esse teste. Eles deixavam mesmo em banho-maria, digamos assim, para poder entender como é que eram esses pregadores. Irmãos, esse tipo de prática na nossa sociedade pluralista e tolerante é um insulto. Cristo elogiar a intolerância com pessoas específicas, com falsos mestres. Eles estavam sendo duros, eles estavam deixando o cabra esperar mesmo para ver se era realmente um bom pregador para chamar ele para pregar na igreja e ajudar. Isso aí, hoje em dia, é alguma coisa que não é nada elogiável pelas pessoas, muitas vezes até as igrejas. E Cristo elogia a igreja de Éfeso por ele não aceitar essas pessoas. Fizeram muito bem. Nota 10.
Então, Cristo mostra que a igreja em Éfeso era disciplinada em seu meio, na sua dinâmica, do seu trabalho, e eles não toleravam o erro doutrinário ou moral, eles exercitavam o discernimento. Então, irmãos, nós também não podemos nos deixar levar por alguém que diz que é presbiteriano e que tem fé reformada, porque a gente ouve muita coisa por aí. Hoje em dia, fé reformada, ser presbiteriano é bonito, é legal. Aí dá para você vender até um curso por aí. Então, é fácil, irmãos. É fácil, irmãos, eu vou repetir. É fácil adotar esse tipo de coisa. Não basta, não importa. Mas é o fulano de tal, não importa. Não é assim que a gente julga, não é pelo nome, não é pela expressividade, não é pela fama, não é porque é da igreja tal. Isso, irmãos, não basta. Nós deveríamos ser mais cuidadosos para nós ouvirmos e atendermos às vozes daqueles que pregam. Tem que ser bíblico. Então, irmãos, nós vemos em primeiro lugar que a igreja de Éfeso foi elogiada pela sua perseverança e zelo doutrinário e disciplina. Mas há uma segunda coisa, do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que Cristo ele exige também um testemunho vigoroso da sua igreja. E aqui o negócio inverte, porque até então ele está elogiando, mas agora Cristo precisa chamar a atenção deles. Ele exige da igreja de Éfeso, e de todas as igrejas, obviamente, uma expressão ousada, fervorosa do testemunho do evangelho, com fidelidade. Por isso ele chama um arrependimento. Em primeiro lugar, no versículo 4, nós vemos que Cristo ordena que a sua igreja volte a testemunhar de forma fiel e vigorosa, como já aconteceu anteriormente. Apesar dos destacáveis elogios que Cristo fez aqui, muito bons mesmo, eles estavam sendo negligentes com outros aspectos, e Cristo não ia deixar isso passar. Pense só, a gente tem costume de fazer equivalências e comparações, e a gente faz compensação. Então a gente olha, essa igreja, por exemplo, é uma igreja que ela é forte nisso, forte nisso, forte nisso, tem uma coisinha ou outra ali, mas forte nisso, é o que importa. Nem tudo é perfeito, não é? Cristo não faz isso, ele não diz, olha, vocês têm mais coisas boas aí, muito boas, elogiáveis. Para aqueles dias, inclusive, especialmente, para nós também hoje em dia. Mas ele não diz assim, tem umas coisinhas para melhorar aí, mas sempre tem, né? Toda igreja tem, não é perfeita. Ele não diz isso. Ele pega pesado. É uma coisa que precisa ser ajustada. Irmãos, Cristo não olha para defeitos como nós olhamos. Você e eu, nós temos um jeito viciado de olhar para os nossos defeitos e pegar mais leve conosco e mais pesado com os outros. Mas ainda assim, né, todo mundo é humano, então tem aquela coisa e tal, não tem muito o que fazer. Não, nós vemos que Cristo diz aí, vocês abandonaram o primeiro amor. Aí tá, o primeiro amor seria o quê? Não quer dizer, irmãos, que eles não tinham amor uns pelos outros. Não é um negócio assim, por exemplo, como a igreja de Corinto, que você tinha que se preocupar porque eles estavam criando castas dentro, e um era de Apolo, outro era de Paulo, outro era do Senhor Jesus e tal, então tinha os grupinhos. Não é uma preocupação com o amor, tanto que ele tem que fazer no capítulo 3, falar dos dons supremos. Você pode falar em língua, você pode fazer o que você quiser. Mas se não tiver amor, não vale nada. Tá? Não é esse tipo de amor que João está falando aqui para Éfeso, ou Cristo está falando para Éfeso. Ele está falando, então, desse primeiro amor que foi perdido, como eles não mais demonstrando o testemunho ativo e fervoroso para o mundo, como eles fizeram anteriormente. A palavra testemunho não deve, por favor, ser reduzida a evangelismo. Também não é menos do que evangelismo, mas não pode ser reduzida a evangelismo. Ah, porque a gente não tem evangelização. Você pode ter evangelização e não ter testemunho. Olha só. Porque falar, eu sempre falo para vocês, papagaio também fala. Testemunho é mais, não é menos, mas é mais do que evangelização. É um testemunho de viver a fé cristã a todo custo. Lembre-se, testemunho aqui vem do termo mártir. E mártir, quando você lembra hoje em dia de mártir, você é alguém que morreu por uma fé. No caso, não chegavam alguns deles às vias de fato, mas eles estavam dispostos a isso. Esse é o tipo de evangelismo. O que me custa ser crente nessa sociedade? Além de falar do meu Cristo, viver o meu Cristo, custa o quê? Essa era a pergunta. E eles já estavam mais acuados. Eles já estavam mais tímidos nisso. Eles eram cuidadosos com quem pregava no púlpito, mas fora eles já eram mais assim discretos. Talvez até fugissem em alguns aspectos.
Não eram mais como já tinham sido anteriormente. Aí Jesus veio e diz, eu tenho isso contra vocês. E não é um negócio assim que eu posso deixar passar. Pelo que ele fala aqui. Não dá. O livro inteiro é chamado para você ter um testemunho fiel. E lembre-se do que Jesus falou, nós lemos durante a liturgia, Mateus 24, que ele disse, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, esfriará. É por isso que agora ele está retomando, está dizendo isso. O amor de vocês, ele foi abandonado. O primeiro amor. Aquelas primeiras obras. Depois, no versículo Cristo ordena então, no versículo 5, Cristo ordena o arrependimento à sua igreja sob pena de sofrerem as consequências de inutilidade. Uma igreja inútil. Por quê? Ele fala de mover o candeeiro. Se você mover o candeeiro que ilumina, e o testemunho seria essa iluminação, o testemunho fiel, você ia mover ele, você ia tirar. Você não teria mais iluminação, a igreja poderia estar lá, o pessoal deveria ir lá, continuar, tal. Pode até ser que sim. Mas ela é inexpressiva, ela é inútil. É da boca para fora, é para as paredes. Não faz diferença nenhuma. Podia até estar cheia. Até a doutrina podia estar latejando lá, mas seriam movidos. Jesus exorta eles a lembrarem de onde caírem e a se arrependerem e a voltarem às primeiras obras, ou seja, ao testemunho fiel que eles faziam ou apresentavam antes. Jesus, ele está segurando então as estrelas da sua mão e ele anda em meio aos candeeiros, e isso mostra que ele está lá para restaurar. Não é só para dizer assim, eu estou vendo, hein? Ele está dizendo assim, eu estou vendo, mas eu estou aqui também para mudar isso em você. Você tem que se arrepender. A mão dele, que faz com que ele tenha acesso a tudo, é a mesma mão que sustenta a igreja e que dá apoio, ajuda divina para você retomar aquilo que você já não tem mais. As duas coisas estão envolvidas. Caso eles não se arrependessem, Jesus Cristo disse que eles perderiam, digamos assim, o seu papel de luz para o mundo. E isso nos lembra no Antigo Testamento, o povo de Israel era assim considerado, luz para as nações. Eles abandonaram essa função e foram abandonados. O posto deles moveu para a igreja. Então existe um exemplo histórico e bíblico que Deus já fez isso. Então não era uma ameaça, eu vou fazer. Não estava brincando com a igreja. Eles sabiam bem do que poderia vir se não se arrependessem. É curioso essa expressão aí, moverei, irmãos, numa cidade que por mais de 1000 anos mudava de lugar. Então isso era um argumento muito vívido. Quando Cristo diz para eles, eu vou mover, eles entendem bem. Eles entendem bem porque às vezes as famílias deles tiveram que mudar de lugar, serem movidas, porque o chão não era estável o suficiente para eles se localizarem e ficarem o resto da vida, e por muitas gerações. Então isso era um argumento muito vívido para eles. Quando Cristo diz, eu vou mover vocês, eles entenderam. Isso era algo que comunicava bem para eles o que Cristo ia fazer com a igreja. Cristo iria mudá-los. É possível, irmãos, que eu e você, individualmente, nós passemos por momentos muito difíceis na nossa vida espiritual, a ponto de nós esfriarmos individualmente. Agora, quando esse estado de frieza, quando esse estado de abandono do primeiro amor acontece numa igreja, o negócio escalou. O negócio subiu a algum nível muito maior. E a igreja de Éfeso era fiel na doutrina, firme na perseverança, ativa no ministério, mas havia perdido a alegria, o amor por Cristo que tinham antigamente, a ponto de corajosamente, numa sociedade em que era perigoso, mortal, fatal, ser cristão, eles perderam isso. Estavam tímidos já, estavam acuados. Eles provavelmente faziam tudo por hábito. Não faziam mais por uma questão de amor mesmo e dedicação, mesmo que isso custasse a vida deles. E Cristo reconhece a fidelidade deles, mas exige arrependimento no que diz respeito a isso, sob pena de serem movidos. Versículo 6, Cristo elogia a sua igreja por resistir à cultura ao seu redor, ou à idolatria da cultura ao seu redor. Então veja que eles eram muito bons na defesa, na resistência, eles tinham armas de defesa contra os falsos pregadores, alguns elementos da cultura não entravam na igreja, mas lá fora, quando eles tinham que sair, quando eles tinham trabalho, quando eles tinham estudo, quando eles tinham dinâmicas sociais, isso já era uma coisa um pouco mais discreta. O amor por Cristo já não funcionava tanto assim, não. Eles eram menos ofensivos no que diz respeito ao envolvimento com as outras pessoas,
na sua fé. Embora a igreja estivesse, sim, bem blindada. Versículo 6 diz que Cristo tem algo a favor deles, que eles odiavam as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio, Jesus diz. Nós não temos muita informação sobre o que seriam esses nicolaítas, mas, ao que parece, eles ensinavam ser aceitável participar, ainda que de certo modo, até certo ponto, da cultura idólatra da cidade. Então, como se eles dissessem, não, mas isso não tem problema. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo que não tem problema você se envolver desse jeito lá, onde a cultura, onde o Estado obriga ou oferece, não tem problema. Então, eles eram mais relaxados, porque não libertinos. E Jesus está dizendo, eu odeio eles. Odeio eles. E vocês odeiam também. E é isso aí. O ódio de vocês a eles está correto. E isso acontecia, irmãos, numa cidade que tinha como, era conhecida como guardiã do templo da deusa Ártemis. Isso acontecia numa cidade em que você era chamada também de guardiã dos templos do culto imperial. Isso aqui não é um negócio assim, o pessoal aí, meu vizinho, adora o imperador. Eu não. Não. Isso era mal visto. Isso era chamado de ateu. Um crente era chamado de ateu naquela época, porque ele não adorava os deuses da cultura. E não era assim, um negócio assim, de escolha religiosa. Se você não adora, você não tem um alvará de funcionamento na sua empresa. Você não pode ter um CNPJ, um CPF, você não tem direitos civis. Talvez até a morte. Você não pode comer, vender, comprar. Não pode. E aí? Aí aperta mais, né? Nós não passamos por esse tipo de coisa. Mas a pergunta é se nós testemunhamos mais do que eles, tendo mais liberdade. Porque eles eram chamados a atenção, não é porque era fácil, é porque vocês abandonaram. Vocês não estão querendo ver as últimas consequências, estão amando mais a vida de vocês. Vocês têm medo disso. Por quê? Abandonaram o primeiro amor. E nós, irmãos, podemos não estar nessa situação deles, mas a pergunta é, nós testemunhamos mais do que eles, não tendo então essas dificuldades? Ou menos? Ou igual? Bom, se for menos ou igual, as perguntas estão aí para nós. A confrontação está aí. Por fim, irmãos, no versículo 7, nós vemos que Cristo elogia, ou melhor, garante a sua presença aos fiéis. Ok? Ele garante a sua presença, o seu cuidado eterno aos fiéis. Porque o versículo 7 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Ele fala à igreja por meio do Espírito, e ele chama cada crente a ouvir e vencer pessoalmente. Olha só que curioso. Até agora ele está falando assim, igreja, igreja, igreja. Versículo 7, ele usa um singular. Quem tem ouvidos? Isso aqui é singular, tá? Então ele está chamando cada crente da igreja de Éfeso, e a nós também, individualmente, a assumirmos um tipo de responsabilidade. Essa exortação final é igual em todas as cartas, porque nós vemos em outras cartas que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que diz às igrejas, o Espírito diz às igrejas. Essa frase, ela é muito comum nos profetas, e Jesus também usa quando ele ia falar de parábolas. Tá? E esse tipo de recurso era sempre utilizado quando Jesus, por exemplo, falava a um público misto, de um jeito, falava por parábolas, mas só alguns desse público respondiam afirmativamente ou de maneira positiva. E isso aqui é a mesma coisa na igreja. Ou seja, Jesus está se comunicando da mesma forma com a sua igreja. Ele sabe que tem gente ali que não vai dar ouvidos, que não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem tem, ouça. É isso que ele está dizendo. A fórmula mostra que Jesus Cristo é muito, de maneira direta, individual, ele chama cada um de nós. Irmãos, essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que diz às igrejas, o Espírito diz às igrejas, mostra-nos a nossa própria responsabilidade. Porque, veja só, está falando sobre igreja o tempo todo, mas mesmo que toda a igreja se desvie, você tem uma responsabilidade de ouvir o Espírito. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Porque essa igreja poderia, eventualmente, se não se arrependesse, ser movida. Mas não significa que os crentes lá dentro, alguns que foram fiéis, iriam todo mundo junto. Ele é justo.
Nós lemos durante a liturgia, Deus é justo para lembrar das obras de vocês. Então, mesmo que seja um dentro da igreja, que deu ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, e a igreja na massa deixou de fazer aquilo que deveria e não se arrependeu e foi movida, aquele um é preservado. É por isso que ele está dizendo, ao vencedor eu darei alguma coisa. Porque ainda que sejam 1, 2, 3, numa igreja que se perdeu, se manteve fiel, se essa pessoa se manteve fiel, essas pessoas, elas vão receber aquilo que foi prometido. Cristo mostra que caso aceitem então a mensagem e se convertam, se arrependam, eles recebem a promessa de salvação. Essa expressão ao vencedor vai aparecer algumas vezes nas cartas, e ela está falando justamente sobre aquilo que Jesus está falando, está apontando. Isso aqui está errado, vocês têm que vencer, ou seja, vencer a tentação de continuar desse jeito, de caírem nessa tentação. E nesse caso específico, ele fala da árvore da vida. É claro que nós nos lembramos de Gênesis 1 e 2, mas existe um outro elemento cultural aqui, porque na cidade de Éfeso, a deusa Ártemis e o templo na cidade de Éfeso eram geralmente desenhadas no símbolo, quando tinha a deusa ou o templo e uma árvore do lado. E essa árvore era o símbolo de vitalidade, era uma árvore da vida para os adoradores. E o que Cristo está comunicando é aquilo que a religião falsa aí em Éfeso promete e não cumpre, eu cumpro. Aos fiéis, aos vencedores. Aqueles que forem fiéis e vencedores vão receber da árvore da vida. E o que simboliza a árvore da vida? Desde sempre simbolizou a presença e a comunhão ininterrupta com Deus. É por isso que quando Cristo promete isso, ele está dizendo assim, nunca vou abandonar, vai ficar comigo para sempre. Na verdade, se morrer até por causa do testemunho, vem para cá. E depois é novo céu e nova terra. Faz sentido? Ele elogiar, ele confrontar a igreja e agora motivá-los por meio da promessa. Portanto, a árvore representa os efeitos da morte e ressurreição de Cristo e do evangelho de Jesus Cristo sendo vivenciado pela graça através dos crentes. Então, irmãos, nós concluímos aí que o evangelho de Jesus Cristo, nessa carta pequena, envolve um chamado à perseverança fiel e ao zelo doutrinário. É verdade. Inclusive, em razão de Cristo estar presente na igreja. Eu não gostaria que vocês nunca esquecessem disso. Cristo está presente entre nós. Cristo tem cuidado de nós. Não só cuidado na proteção, mas Ele não quer que nós continuemos do jeito que nós estamos. Há problemas entre nós? Ou vocês acham que nossa igreja é perfeita? Não é. Nenhuma igreja é. Existem igrejas mais puras ou menos puras. Existem aquelas que se tornaram sinagogas de Satanás, como diz aqui, inclusive. Mas onde há impureza, nós precisamos lançar fora. A nossa também. Então, mesmo que ele aprecie, por exemplo, o nosso cuidado com doutrina, é para continuar, tá bom, é isso mesmo. Ele nunca diz para parar. Ele não diz assim, é melhor outra coisa. Ele não está fazendo ou. Ele está dizendo e. Uma coisa e outra. Ainda que exista isso entre nós, irmãos, nós não podemos abrir mão de testemunharmos de maneira vívida, vigorosa, real, nem que nós paguemos certos preços, se for o caso, por esse testemunho nosso na sociedade em que nós vivemos, onde já se multiplicou a iniquidade. Muito. E nós somos chamados à perseverança até o fim. Então o Evangelho de Jesus Cristo também garante para nós a presença do Espírito e a promessa de vida eterna junto a Deus, aos que perseveram em ouvir e obedecer a sua palavra, irmãos. E que, de fato, Deus continue assim nos abençoar hoje e sempre. Amém.